Olá, eu sou Miguel Baricelli, do terceiro ano A, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a área na programação de analista e desenvolvedor de sistemas. Eu vou deixar um ponto aqui, que ao decorrer da apresentação, eu vou falar um pouco mais abrangente do que apenas esta área, mas esta área é mais voltada para a faculdade que eu irei fazer, de análise e desenvolvimento de sistemas, ok? Então, bora lá. Eu vou falar um pouco nessa apresentação sobre Full Stack, banco de dados, cibersegurança e design, que são as principais áreas que envolvem o analista e o desenvolvedor de sistemas, ok? O que é um desenvolvedor de software? Ele tem a sua principal função, que é criar, projetar e implementar soluções digitais para programas e necessidades de pessoas, ok? Ele também pode gerenciar dados e softwares, como criar, como já fala o nome, desenvolvedor de códigos. E ele trabalha muito na codificação, ok? Escrevendo no computador e traduzir as ideias em linhas de códigos para que as máquinas consigam absorver o que ele deseja passar para a máquina e sempre otimizando o desempenho do software para diferentes indústrias e empresas, ok? Quais são os tipos de programadores? Existem alguns tipos de programadores. Entre eles existe o Full Stack, onde ele tem um conhecimento tanto da parte front-end e back-end. A front-end é mais a parte visual, vamos dizer assim, do site, e o desenvolvedor back-end, que está essa área é mais voltada para dados e a parte de interna de um site, ok? O programador mobile, ele desenvolve aplicativos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Então, os aplicativos da Play Store, da App Store, do iOS, todos eles são o programador mobile. Ele é um pouquinho diferente do programador web, mas ele é muito importante e tem bastante emprego nessa área também, ok? Existe programador de jogos, onde ele é especializado na criação de jogos eletrônicos, onde fez muito sucesso durante décadas aí jogos como Pac-Man, Minecraft, entre outros jogos, GTA. Tudo isso são feitos por uma empresa e programadores de jogos. Então eles têm uma tarefa muito difícil, tá? Programar um jogo não é uma tarefa fácil, eu já tentei e é muito demorado, muito complicado, mas no final vale a pena porque é muito legal você ver o seu conhecimento que você está colocando em prática virando um jogo funcionando sozinho. Programador web, como já falei, ele projeta e constrói websites para Google e hospedagem da internet. Então ele é mais voltado apenas para a internet e websites, ok? Ele não é muito de aplicativos e nem de robôs, por exemplo, igual o IE, que eu vou falar mais para frente. Ele é mais constrói os sites, como por exemplo você vai entrar no seu computador aí no YouTube, foi um programador web que fez toda essa construção, ok? Vários programadores. O programador de segurança, ou mais conhecido como cibersegurança, ele vai fortalecer e testar a segurança dos sistemas criados pelos programadores e ele vai identificar vulnerabilidades e, à frente disso, aplicar medidas de proteção. Ele que vai fazer o controle de segurança de qualquer site ou sistema. Então é uma segurança que paga muito bem, que estão precisando no Brasil e afora também, mas é bem complicado também. Você pode fazer uma pós-graduação em cibersegurança, é o que eu recomendo fazer, ok? Existe programador de desktop. O programador de desktop é o programador que desenvolve um software, então, diferente do web ou mobile, ele vai desenvolver um software para o computador e é mais voltado para programadores. Então, como já falei, ele desenvolve software para computadores e desktop, criando aplicativos que podem ser instalados e executados localmente, ok? É um pouquinho mais complexo essa parte. E o programador de EA, que é a inteligência artificial. Ele desenvolve algoritmos e modelos de aprendizado de máquina para criar sistemas inteligentes e automatizados. Ele foi muito conhecido como ChatGPT e agora estão vindo outros, até mesmo é o futuro, programação o emprego, o trabalho do futuro, como dizem, né? Onde ele vai ensinar a própria máquina a criar, vamos dizer assim, vida própria e sua inteligência, ok? É uma área que vem crescendo muito e muito aí, pagando bem também. Se interessar, é muito legal fazer
inteligência artificial. Eu vou falar um pouco sobre as áreas dentro da programação. Eu já falei um pouco das áreas, eu vou falar por cima aqui um pouco de outras áreas, não de programador, mas sim dentro do TI, ok? O desenvolvimento de software que eu falei até agora, o administrador de redes, ele vai gerenciar redes de computadores, como é garantido que todos os dispositivos possam se comunicar entre si de uma maneira eficiente. O suporte técnico, eles prestam assistência em relação ao problema de hardware. Então, diferente do programador e do desenvolvedor, o suporte técnico ele vai atuar mais com peças que se chamam hardware, ok? Um pouco menos de software e também ajuda em redes, solucionar problemas, ok? Segurança da informação, ele protege os dados e também faz proteção da infraestrutura de TI contra ameaças cibernéticas. Então, ele é muito importante, mais ou menos como se fosse programador de segurança, cibersegurança. Análise de sistemas, ele vai analisar e projetar sistemas para atender necessidades de tais empresas, ok? E gestão de banco de dados, que é um que está mais interessante no mercado, ele vai administrar, modelar e manter o banco de dados da empresa, garantindo que todos os dados sejam seguros e acessíveis para serem usados pelo resto da equipe na empresa, ok? Aqui eu vou falar um pouco de onde trabalham. Muitos programadores, muitas pessoas estão entrando na TI por conta de uma coisa, que é o home office. Ele tem a possibilidade de trabalhar de casa, no conforto da sua mesa, do seu escritório, recebendo um salário muito alto. Então já começa aí, quando se fala programador, já vem na mente o home office, ok? Uma área que tem bastante disso. Começou na pandemia. Mas ele pode também trabalhar em empresas, escritórios, laboratórios, pode ser laboratórios tanto de química, física, como softwares que ajudam a calcular, até mesmo laboratórios medicinais, laboratórios aí que vão desenvolver software, ok? Indústrias e fábricas e, para quem quiser fazer uma licenciatura, professor para dar aula em faculdades, ok? Então é uma área muito ampla também. Lembrando que quem quiser fazer laboratórios e pesquisas parte mais para a área da ciência da computação, que eu vou falar daqui para frente. Aqui está um pouco das contratações que aconteceram e podemos ver, no de azul, que as contratações do programador se mantêm muito estável. Então podemos ver uma crescente nesses últimos tempos. Não teve aquela baixa enorme durante a pandemia, como vocês podem ver em 2020, diferente de outros analistas de inteligência artificial, de sistemas e de Power BI. Eles tiveram uma decadência muito alta, pois quando chegou a pandemia, muitos projetos fecharam. Já o programador se manteve estável porque precisou aumentar a demanda da internet, das coisas por conta do distanciamento social, ok? Vou falar um pouco sobre as faculdades, um pouco por cima. O que eu quero fazer, o que eu estarei apto a fazer, seria um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que dura mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio. E ele, como já falei, é um tecnólogo, ele é mais focado para a área do trabalho. Então você não precisa ficar 4 anos numa faculdade para ingressar no mercado de trabalho. Você aprende um pouquinho menos, mas você já ingressa no mercado de trabalho sabendo exatamente o que precisa. E é o que a galera mais opta hoje por ser rápido e prático, ok? Tecnologia em ciência de dados é outra área que está crescendo muito. Ela pode durar de 2 anos e meio a 4 anos. E ela é a profissão do futuro também. Muitas empresas estão precisando de pessoas que trabalham com dados e é uma área que ganha muito, por isso que as pessoas podem optar por esse lado. Engenharia da computação, que ela é mais voltada para hardware, ok? Pessoa que constrói hardware, constrói sistemas e não muito na parte de codificação. E é como um engenheiro mesmo e trabalha de 4 a 5 anos na faculdade. Engenharia de dados é um pouquinho mais acima da ciência de dados, mas vai trabalhar com mais hardware também. Ciência da computação, ela, como já falei anteriormente, ela vai trabalhar muito na parte teórica e laboratorial, científica da computação. Então é uma área muito legal para quem gosta de pesquisa científica, essas coisas aqui. Agora, quem quer botar a mão na massa mesmo, eu recomendo fazer uma engenharia de software, análise de sistemas, ok? Quanto ganha mais ou menos? Eu coloquei um pouco sobre a média salarial do desenvolvedor de software aqui no Brasil, que pode chegar aos 13 mil reais. Depende muito. Essa faixa seria o sênior, okay, das categorias que existem. Mas varia aí entre 4 mil e 11 mil.
sendo a média de 7.400 a média aí do desenvolvedor pleno para o sênior, ok? De acordo com o Glassdoor, a média salarial de um analista de sistemas júnior é de mais ou menos R$ 3.700. Para um júnior, que é um cara que já está há uns 3 anos apenas no trabalho, é bastante coisa. E para profissionais a maiores da sua área, profissionais que já estão há mais tempo, pleno ou sênior, a média salarial pode chegar a R$ 10.000, que é uma média muito alta, lembrando, trabalhando de casa. E a média geral do Brasil atualmente, que se encontra, é a média de mais ou menos R$ 5.700. Uma média alta e lógico que hoje em dia a galera exige mais, né? Para você ter uma vida melhor, eles exigem um pouco mais. Mas é uma média muito bom para quem quer trabalhar de casa. Lembrando que existe uma pressão no trabalho, mas é uma média muito boa, ok? Já nos Estados Unidos, são US$ 7.000. Isso que mais chama a atenção de programadores especializados aqui no Brasil e que são fluentes, muitos não ficam no Brasil e saem para ganhar dinheiros muito altos, ok? Salários extremamente altos. A média é 7 mil, mas pode chegar a salário de mais de US$ 20.000, ok? Vamos agora para a conclusão. Eu concluo que é uma área muito boa e com alto salário. Entretanto, existe muita pressão no seu trabalho e demanda um esforço até o programador chegar onde ele chega lá com seu salário de 5 a 10 mil reais. Existem várias línguas para você aprender, você tem que aprender tudo sobre a internet, além de você tem que desenvolver isso bem. É muito importante você saber o inglês, e são muitas etapas, então você tem que ficar igual um médico. Provavelmente você vai estudar mais de 5 anos para conseguir arranjar um emprego bom. E dentro do emprego você vai ter que estudar mais para você ir se especializando e nunca vai parar de estudar. Isso é uma conclusão que eu tiro aqui da área. A outra coisa que eu falo, que eu acho muito bom é que ela é valorizada em países estrangeiros e com uma ótima remuneração. Além de você poder trabalhar no home office, que é o maior ponto bônus, chave de ouro aí que temos da programação. E eu deixei aqui que quanto mais desenvolvedor de sistemas souber e tiver experiência, mais respeitado e ganhará melhor. Isso com qualquer profissão, mas é bastante voltado também para programador. E qualquer um pode, então você pode estar com seus 50 anos, você pode estar aí começando com 15 anos, não importa, se você se esforçar, você pode ser aí um profissional que ganha bem e é respeitado na área, ok? Esse foi o vídeo, eu cortei um pouco, porque o YouTube não deixa postar mais de 15 minutos, mas espero que tenha gostado aí, explicar um pouco sobre análise e desenvolvimento de sistemas. É isso, um abraço.